das coisas. Ele é o centro, irmãos. Nós não podemos nunca tirar Jesus do centro. Ele é muito lindo. Ele é muito lindo. Quando Jesus andou, ele andou, né, por essa terra, os 33 anos de ministério, ele andou fazendo bem, curando os enfermos, ressuscitando os mortos, libertando os oprimidos, os encarcerados. Jesus, irmãos, ele deixou tanto exemplo para mim e para você. E o apóstolo Paulo escrevendo, dizendo assim: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus, antes se humilhou, tomando forma de servo, e morreu naquela cruz, aleluia, por mim e por você. E pelo que Deus o exaltou, Ele deu o nome que está sobre todo nome. Pelo que é o nome de Jesus, todo joelho se dobrará no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua vai confessar Jesus como Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando eu e você entendermos quem nós somos em Cristo, quem te chamou e para que o Senhor te chamou, a sua vida nunca mais será a mesma. Quando eu e você soubermos da onde a gente veio e para onde nós estamos indo, irmãos, aleluia, você nunca mais vai ser o mesmo. É interessante, nós temos ministrado muito, pastor Israel, sobre identidade e paternidade. Identidade e paternidade. Nós estamos ministrando muito na igreja para que os irmãos possam entender quem eles são, né? Porque se você tem a mente de servo, as tuas atitudes serão de escravos. Mas se a tua mente for de filho, as tuas atitudes serão de servos. Jesus, ele era filho que servia. Jesus, a mente dele não era de servo, era de filho. Filho que servia. Você é filho que serve. Você não é servo, porque a mentalidade de servo te leva a você a reproduzir o que? Escravidão. Você não é escravo, você é livre no Senhor. Lembra quando Deus ele permitiu que Moisés fosse criado por Faraó, pela filha de Faraó, durante 40 anos? Moisés era hebreu. A Bíblia diz que ele foi criado no palácio, sendo filho da filha de Faraó, ou seja, sendo príncipe. Ele teve a mentalidade de libertar o povo de Deus. Por que Moisés não podia ficar com o povo de Israel, com o povo hebreu? Porque era o escravo, e o escravo não liberta escravo. Escravo não liberta escravo. Só quem tem mente de filho que liberta escravo. Amém, Jesus? Então você tem a mente de filho e a tua atitude de servo. Grava isso no teu coração, irmãos. Não tenha a tua mente de servo e atitude de escravo. Estávamos falando aqui com o pastor Israel antes, né? A respeito disso. Não se comporte como o irmão do filho pródigo, que estava na casa do pai, mas não sabia quem ele era, né? Ele nunca transgrediu uma lei sequer. Ele sempre trabalhou para o pai, nunca disse não. Estava na casa do pai, sempre com o pai, mas não sabia que era filho. O desviado, ele sabia que era filho, porque quando ele quis pegar a sua herança, ele falou assim: pai, dá-me a parte que me cabe. Ó, pai, ele chamou de pai. E quando ele estava lá longe, desejando comer aquilo que os porcos estavam comendo, o que ele disse? Voltarei para a casa do meu pai, levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Ou seja, ele sabia que tinha um pai, e que aquele que estava na casa do pai não sabia que era filho. Aí quando ele reclama com o pai, dizendo: esse teu filho gastou tudo com as meretrizes, toda a herança jogou fora, e tu faz ainda uma festa para ele. E o que ele disse? O pai falou para o filho: meu filho, tudo que o pai tem é teu. Tudo que o pai tem é teu. Olha para o teu irmão e diga assim: tudo que o pai tem é teu. Você é filho. Você é filho. Glória a Jesus. Queridos, a única voz que você tem que ouvir foi a voz que Jesus ouviu durante 33 anos e meio do ministério de Jesus. A única voz foi: tu és o meu filho. Jesus não ouviu a voz: tu és o meu sacerdote, tu és o meu profeta, tu és o meu Messias, tu és o... Não. A única voz que ele ouviu foi: tu és o meu filho. Isso já basta para mim e para você.
Nós somos filhos. Você é meu filho. Glória a Jesus. Quem trouxe a Bíblia? Quero meditar algo com você. Quero pensar com você nessa noite, querido. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo 9, no versículo de número 28. Glória a Jesus. Estou em casa. Falei para o pastor Israel, eu estou em casa, na casa do Pai. Tenho liberdade com o Pai. Estou debaixo do cajado do pastor, da pastora, mas estou na casa do Pai. Amém, Jesus? Diz assim, Lucas 9, 28. Cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, estando ele orar, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e as suas vestes resplandeceram de brancura. E eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida. E ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas, conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem esses de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será tua, a outra de Moisés e a outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma voz e os envolveu. Veio uma nuvem, e envolveu. E encheram-se de medo e entraram na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Pai, fala conosco. Queremos ouvir a tua voz. A tua voz é como voz de muitas águas. Nós sabemos que não existe palavras que possa convencer, Pai, os teus filhos, as nossas vidas. Não existe oratória bem polida, um vocabulário, meu Deus, perfeito. Não existe isso. Se o teu Espírito não for conosco, se o teu Espírito não convencer, nem nada vai fazer nos convencer, Pai. Então nesta noite, convence a nossos corações, Espírito Santo, naquilo que o Senhor tem para fazer aqui. Que a semente venha cair em solo bom, em solo produtivo, em solo arenoso, Senhor. Que venha produzir 30, 60 e 100 por 1 nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Os que estão tristes, o Senhor possa alegrar. Os que estão enfermos, que o Senhor possa curar através da tua palavra. Os que estão oprimidos, cansados, que o Senhor possa estar libertando, para a glória do teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome. Aleluia. Glória a Jesus. Me empresta nessa noite a tua atenção, querido. Nós queremos compartilhar com você, pensar com você a respeito dessa passagem muito conhecida da Bíblia Sagrada, né? Muitos leitores da Bíblia sabem de cor e salteado através dessa palavra. Nós podemos aprender algumas coisas aqui. Precisamos aprender algumas coisas, porque aquele que não quer aprender, irmãos, ele está findado a parar no meio do caminho. Aquele que não gosta de ouvir a palavra, a mensagem de Deus, ele não pode crescer, ele não pode, a fé que está nele não pode ser estimulada. Então nessa noite, que o Senhor possa nos dar graça. O texto diz o seguinte: cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, tomou consigo Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João eram os discípulos de Jesus, homens pelo qual viram coisas que os outros discípulos não viam. Pedro, Tiago e João tiveram muitos privilégios com Jesus. Não porque Jesus olhou para eles e disse assim: vocês são bonitinhos, vocês são assim ou assado. Não. Foi porque eles se aproximaram de tal forma de Jesus, e Jesus viu neles algo para que Jesus pudesse dar continuidade na sua noiva, na sua igreja. Pedro, Tiago e João, eles foram um dia na casa de Simão Pedro, na casa de Pedro, e Jesus curou a sogra de Pedro. Jesus pega Pedro, Tiago e João e foi na casa também de Jairo, onde a sua filha estava morta. Quem era Jairo, pastor? Jairo era um dos principais da sinagoga. Ele estava morto, a sua filha estava morta, e a Bíblia diz, de 12 anos. Jesus pegou Pedro, Tiago e João, Jairo e a esposa de Jairo, tirou todo mundo, e Jesus ressuscita a filha de Jairo. Pedro, Tiago e João viram os milagres.
Jesus pega Pedro, Tiago e João e vai aonde, pastor? Lá no Getsemane. Ali eles viram Jesus chorando. Ali eles viram Jesus, as gotas de sangue, né, as gotas de suor eram gotas de sangue de Jesus que saía do seu rosto. E ele pega agora Pedro, Tiago e João e vai agora para o monte da transfiguração. O texto vai dizer o seguinte: Pedro subiu ao monte com o propósito de orar. Jesus quis mostrar a eles algo sobrenatural. Então, para mostrar algo sobrenatural, Jesus precisava subir o monte com eles, para mostrar para ele. Para a minha vida e para a tua vida, irmãos, nós precisamos subir de níveis espirituais, para que o Senhor possa mostrar o que Ele tem para mostrar para mim e para você. Ele quer que eu e você cresçamos na graça e no conhecimento da sua palavra. Ele quer que eu e você deixamos de ser meninos, soprados e levados por ventos ou doutrinas errantes, para que eu e você possamos crescer de tal ponto que Ele possa nos mostrar coisas grandes e firmes que eu e você ainda não sabemos. Põe para mim Apocalipse capítulo número 4. Apocalipse capítulo número 4. É muito interessante isso. Quando Jesus se manifesta a João na ilha de Patmos, olha só o que Jesus fala para João. Apocalipse capítulo 4. Depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta do céu, como também a primeira voz que eu vi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. A trombeta, ao falar comigo, disse a voz: sobe para aqui, sobe para aqui, eu vou te mostrar as coisas que vão acontecer. Aleluia. Quer as grandezas das revelações de Deus? Suba um pouco mais no teu nível espiritual. Suba um pouco mais. Não te contente somente com leitinho espiritual. Aí é momento de nós comermos as coisas sólidas, as coisas do Espírito. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios capítulo número 9: aquilo que nossos olhos não viram, que nossos ouvidos não ouviram, o que jamais penetrou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia. Deus preparou para você algo muito grande. Deus preparou você coisas grandes, meu irmão. Então por isso vamos subir níveis espirituais. Suba para cá. A voz disse: suba para cá, suba para cá. Aleluia. Olha para o teu irmão e diga assim: vamos subir um pouco mais, vamos subir um pouco mais, vamos subir um pouco mais. Aleluia. Irmãos, eu não sei você, estou falando de mim agora, irmãos. Eu estou cansado de viver uma vida raquítica espiritual, irmão. Eu estou cansado de viver uma vida, sabe, no raso. Não, precisamos crescer, irmãos. Olha só o que diz Isaías 44:3: porque derramarei água sobre sedentos e rios, e sobre a terra seca derramarei do meu espírito naquele dia, diz o Senhor. Naqueles dias, diz o Senhor. Aleluia. Porque derramarei água sobre sedentos e rios. É só sobre aquele que tem sede, só sobre aquele que tem fome. Apocalipse 22:17 vai dizer o quê? O Espírito da noiva diz: vem, quem tem sede, venha e beba de graça da água da vida. Quem tem sede, venha e beba. É um convite, faz para mim e para você. Vamos subir, irmãos, um pouco mais. Não pare de crescer. Não pare de crescer. Quando o apóstolo Paulo fala para o seu filho Timóteo, chama Timóteo e diz assim: Timóteo, já foi proferida palavras sobre a tua vida. Anda sobre essa palavra. Deus já proferiu palavras sobre você, querido. Anda sobre essa palavra. Anda. Não pare. Faça como Noé fez. Ele andou durante mais de 100 anos sobre uma palavra para construir a arca. Deus não falava com ele todos os meses. Deus não falava com ele todos os anos. Foi mais de 100 anos, 120 anos. Então aí você precisamos entender isso. Ande sobre esta palavra. Aleluia. Anda sobre esta palavra que está acessível a ti. Seja apaixonado pela palavra, irmãos.
Se apaixone pela palavra. Não venha somente no culto ouvir a palavra e durante a semana não veja mais, não lê mais, não ouve mais. Não, irmãos, aleluia. Porque o tempo que você fica na igreja 2 dias é muito pouco. O que Deus tem para fazer com você é coisas grandes. E se Ele tem coisas grandes para você, irmãos, é todo dia você precisa comer desse maná. Coma da palavra. Beba da fonte. Aleluia. Suba. Jesus pegou os discípulos, Pedro, Tiago e João, e subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e as suas vestes resplandeceram. O propósito de Jesus era orar. Jesus nos ensinou a orar. Quando prega sobre oração na igreja, ninguém que vem para a igreja. Oração, irmãos, é intimidade com o Senhor. Oração é relacionamento. Oração é comunhão. Oração é você deitar no colo de Jesus e ficar ouvindo Ele e falando com Ele. Oração não é um monólogo, irmãos, é um diálogo. E às vezes nós só falamos, e a hora que Jesus quer falar, a gente levanta e sai. Não, Jesus nos ensinou a orar. Olha, enquanto ele orava, transfigurou o seu rosto. É muito fácil conhecer o irmão que ora. É você olhar para o lado agora, dar uma olhadinha para ele, ver se ele ora bastante. O rosto dele transfigura. Sabia disso ou não? Ele tem um brilho no rosto. É a Bíblia, Jesus que fala. Tem um brilho no rosto. Aleluia. Coisa linda, irmãos. Aleluia. E quando fala de veste, a veste resplandeceram. Fala de autoridade, irmãos. Quando você ora, irmãos, aleluia, muda. O rosto fala do corpo. Muda o teu corpo físico, o corpo espiritual e o corpo físico. Se você está enfermo, irmãos, quando você ora, Jesus cura você. Quem está entendendo? Jesus cura você. Aleluia. Quando você vai para o teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai que está em secreto ele te ouve. Você começa a falar em mistério com Deus, em línguas estranhas. 1 hora, 2 horas, 3 horas. Meu Deus, sai do quarto, a glória fica contigo ali. Um dia eu estava na minha casa orando, lá na sala e tal, e a minha esposa não estava em casa, estava trabalhando. Quando ela chegou, ela falou assim: uau, o que é isso aqui? Meu Deus, a minha sogra chegou assim, uau, que sentou e caiu no sofá. Eu falei: meu Deus, aleluia, agora estava ali. Por quê? Porque nós atraímos a presença. Você vai atrair a presença de Deus para a tua casa, através da oração, através da tua comunhão com o Espírito de Deus. O Espírito de Deus está aqui, eu sinto Ele aqui. Aleluia, aleluia. Homens e mulheres que estão aqui nessa noite, que o Senhor te chama para uma intimidade, que o Senhor te chama para uma comunhão, para um relacionamento diferente, algo profundo. Nós somos profetas, eu sou profeta, então não falo besteira. O que eu falo é que Deus mandou eu falar. Tem pessoas aqui, irmãos, que vão ser tão conectados com o céu, irmãos, que aonde eles passarem, a glória vai se manifestar. Aleluia. Então não te preocupe quando você passar por alguém que está possesso por espírito e essa pessoa se manifestar. Vai, põe a mão e diz: sai no nome de Jesus Cristo, e a pessoa vai ser liberta. Oh, aleluia. Olha para o teu irmão e diga assim: seja de oração, meu irmão. Vamos orar. Vamos orar. Vamos orar, igreja. Aleluia. Quando você ora, irmãos, aleluia, Deus move os céus a teu favor. Deus não responde as tuas perguntas, Deus responde as tuas respostas. É a resposta que nós vamos dar para o Senhor que vai fazer a diferença. Deus está esperando uma resposta nossa. Deus está esperando uma resposta sua, pai. Uma resposta sua, mãe. Uma resposta sua, filho. O pastor falou algo interessante aqui. Nós como pais, pesa sobre nós uma responsabilidade muito grande. Porque se nós pais fizermos, os filhos vão olhar e vão fazer. Mas se eu e você, irmãos, não fizermos, os nossos filhos não irão fazer.
Quer ter um filho de oração, uma filha de oração? Deixa ele ver você orando. Deixa eles ver você orando. Aleluia. Porque vai inculcar isso neles, no coração deles. E eles vão, irmãos, orar ao Deus, ao teu Deus, até ter um encontro real com Jesus. Quem está comigo? Quem está comigo? Aleluia. Oração, irmãos, é a chave. Deus nunca fez nada e Deus nunca fará nada se não for em resposta à oração. Nunca. Deus está levantando homens nessa geração e mulheres, jovens, apaixonados pela oração. Apaixonados. Parece que nós estamos sozinhos, mas não estamos. Não é assim que às vezes parece que o céu está de bronze, parece que a tua oração não subiu mais, parece que as coisas não fluem mais, mas Deus está, o céu não para. Há uma movimentação no céu a teu favor. Deixa eu falar, há uma movimentação no céu a favor da tua família, a favor do ministério que Deus deu a você. Então não pare de orar, continue orando. Aleluia. Lembra quando Jesus no Getsêmani, quando ele volta, ele vê os discípulos dormindo, ele volta a orar de novo. A Bíblia diz que ele vê novamente os discípulos dormindo. A Bíblia diz que ele volta a orar. Ele adiantou-se um pouco mais. O texto vai dizer assim: e adiantou-se Jesus um pouco mais. Adianta um pouco mais. Aleluia. Pastor, mas estou cansado. Mas ele renova as tuas forças. Os que esperam no Senhor renova suas forças. Sobe com asas como de águia. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. Aleluia. Aleluia. A oração, ela acalma o teu coração. Ela te acalma. Eu preciso tomar um remédio para me acalmar. Eu preciso tomar um remédio porque meu coração, eu estou aflito. Vai orar. Ora. Descansa. Lança sobre o Senhor toda a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Glória a Jesus. O apóstolo Paulo diz em Filipenses 4:6: não andeis ansiosa por coisa alguma, antes porém seja conhecida diante de Deus as suas petições pela oração, súplica e ação de graça. Aí no 7 ele fala assim: e a paz que excede todo entendimento guardará a tua mente e o teu coração em Cristo Jesus. A paz só vem quando você ora. A paz só vem quando você ora. Diga aleluia. Me ajuda aí, irmão, me ajuda a pregar aí. Os quais, olha só. Eis que 2 varões falavam a ele, Moisés e Elias. Que mistério, irmãos. Moisés representava a lei e Elias os profetas. Moisés a lei e Elias os profetas. Então os dois vieram para preparar o coração do Senhor Jesus, preparar, vamos dizer assim, essa palavra, da sua partida. Irmãos, Moisés, lei, ou seja, Bíblia, palavra. Elias, profeta. Nesses dias, Deus vai levantar homens apaixonados pela palavra, que vão profetizar. Você não entendeu? Vamos de novo. Lei, profeta, lei, Moisés, lei, palavra, Bíblia, lei, Bíblia, ok? Profeta vai profetizar. Nós vamos profetizar e o milagre vai acontecer. Você vai profetizar na tua casa. Sabe por quê, irmãos, que Jesus ainda faz milagre? Claro que faz muitos milagres, mas não vemos os milagres como de antigamente. Por quê, pastor? Porque paramos de profetizar, paramos de mencionar a palavra, paramos de pregar a palavra. Não são os meus conceitos, não são os meus argumentos, não é aquilo que eu acho, não é aquilo que eu estudo, é aquilo que a palavra é. Quando você fala a palavra, ele diz: eu velo para que se cumpra a minha palavra. Você é profeta. Nós somos profetas dessa geração, irmãos. Quem é profeta? Quem é profeta aqui? Foi um profeta. O que você fala acontece. Profetiza, filho do homem. Profetiza, filho do homem.
Deus tem poder, irmãos. Jesus tem poder, irmãos. Quando você fala aquilo que você falou, Ele tem poder para trazer existência. Sabia disso? Então profetiza. Não fica mudo. Fala a palavra. Profetiza a palavra. Lembra de Ezequiel 37? Filho do homem, posso fazer esses ossos reviverem? O profeta ora e diz: Senhor, tu o sabes. Porque o profeta não tinha como. Os ossos estavam sequíssimos. Ele falou assim: então profetiza a esses ossos. Ele profetiza, e se formou um grande exército. Se ele não profetizava, Deus não fazia. Pastor, Deus podia fazer? É claro que Deus podia, mas Deus queria usar o homem. Deus quer usar você. Deus quer usar você, essa geração. Aleluia. Quem está entendendo, irmãos? Deus pode fazer tudo sozinho, porque Ele tem o poder, é todo o poder no céu e na terra. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele tem todo o poder, irmãos, mas Ele quer nos usar. Ele quer usar você, para que os milagres venham acontecer. Aleluia. Glória a Jesus. Profeta, não pare de profetizar. Não pare de falar a palavra, porque a palavra tem poder, irmãos. A palavra tem poder, muito poder. Aleluia. E o texto vai dizer o seguinte: Pedro e os companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a glória e 2 varões que estavam com ele. Olha só, Pedro e seus companheiros estavam premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a glória. Quer ver a glória de Deus? Conserva-se acordado. A igreja está dormindo, irmão. Nós estamos dormindo, irmão. Não é um sono físico, mas sono espiritual. E o sono espiritual nos leva para o meio de mortos. Olha o que Paulo falou em Efésios 5,14. Põe para mim. Efésios 5,14. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. O sono espiritual nos leva para o meio de mortos, aonde não tem fôlego de vida, aonde não tem som de nenhuma voz, não tem nada. Por quê? Porque estão mortos. Mas o Espírito Santo de Deus fala para mim e para você: conserva-se acordada, conserva-se acordado. Aleluia. Eu quero ver a glória do Senhor. Amada igreja, põe isso no teu coração. Preciso ver a glória do Senhor. Mas conserva-se acordado. Não durma. Não é tempo para dormir. É tempo para ficarmos sóbrios, acordados. Lembra das Mateus 25? Mateus 25, você lembra? Das 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. A Bíblia diz que o reino dos céus é comparado a 10 virgens, que tomando as suas lamparinas, saíram ao encontro do noivo. Saíram ao encontro do noivo. E tardando o noivo, todas adormeceram. Só que 5 delas eram prudentes. Elas encheram as suas lamparinas com azeite. As 5 nércias, elas não cuidaram do azeite das suas lamparinas. E o texto vai dizer: à meia-noite ouviu a voz do noivo. E aquelas que tinham azeite foram se encontrar com o noivo. Aquelas que não tinham disseram: dai-nos um pouco do vosso azeite. As que tinham azeite disseram: não, vocês vão comprar. E elas foram comprar. Mas quando foram comprar, quando voltaram, o noivo falou: não te conheço. Eu não conheço. Por quê, irmãos? Porque não tinham o azeite. Não tinham. O azeite é o símbolo do Espírito Santo. O azeite é o símbolo do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Não durma. O noivo está à porta. Eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, vou cear com ele e ele comigo. O noivo está à porta, igreja. Não quero assustar você. Você está vendo aí guerras, rumores de guerra, peste em vários lugares, terremotos. Isso é o princípio. Mas se você estiver com a tua lamparina acesa, aleluia, o noivo vai te receber. Pastor, eu não estou. Você tem tempo ainda para encher as tuas lamparinas. Antes que a lâmpada de Deus se apague, Deus falou com Samuel em 1 Samuel 3. Antes que a lâmpada se apague, Deus está falando com você nessa noite. Cuide da tua lamparina. Aleluia. Não durma. Mantenha-se acordada. Mantenha-se acordado, espiritualmente falando. Aleluia. Mantenha-se firme no jejum. Mantenha-se firme na oração. Mantenha-se firme, aleluia, nos propósitos com Deus. E conservando-se acordados, viram a glória de Deus. Que coisa linda, irmão. Quer ver a glória de Deus? Fica acordado. Não, que eu estou com o teu irmão assim. Mantenha acordado, te mantenha acordado. Vamos ficar acordado. Aleluia. Sede sóbrios e vigilantes. Sóbrios. Presta atenção. Aleluia. O Espírito de Deus está em você. Está nos alertando nessa noite. Ele alerta a mim. Sabe que a gente é líder. Nós pastores somos líderes. Nós precisamos, né? Cantamos aqui, manda fogo, o avivamento e tal. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Mas se Jesus vir hoje, nós estamos prontos para subir. Se Jesus vem hoje, nós estamos prontos, aleluia. Pastor, mas eu não sei ainda. Pastor, porque tem que estar pendente isso ainda na minha vida. Pastor, tem aquele pecadinho que eu gosto ainda. Não, irmão, não dá mais tempo para isso. Precisamos morrer para esse mundo. Precisamos morrer para a nossa carne. Morrer para o nosso eu, para o nosso ego, para a nossa vaidade. Morrer para nós. Mateus, oh meu Deus, aleluia, eu fico fora quando eu começo a falar. João capítulo 5, 25. Em verdade vos digo, Jesus falando, que os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem e viverão. Os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem e viverão. Jesus falou em João 12, 24, estou terminando. Aleluia, falou assim: se o grão de trigo cair na terra não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, vai dar muito fruto. Quer dar fruto? Tem que morrer, irmãos. Os irmãos que vieram pela primeira vez, não é morrer na carne, irmãos. É morrer o teu eu, o teu ego. É para nós, é para morrer para as coisas desse mundo. Olha só o que fala aí em Tiago 4, versículo 1. Infiéis, não sabeis vós que a amizade do mundo se constitui inimigo de Deus? Quem, pois, quiser ser amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. Imagina eu e você ser inimigo de Deus. Para ser amigo de Deus, nós não podemos andar na carne. A nossa carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Os dois são opostos, se brigam entre si. Quando eu deixo a minha carne prevalecer, querido, eu não tenho mais prazer de vir na igreja. Eu não tenho mais prazer de ler a Bíblia. Me dá sono. Eu começo a ler. Eu fico 2 horas, né, no meu WhatsApp, ok, falando com eu estou sóbrio. Mas quando eu vou ler a Bíblia, eu começo 2, 3 versículos já. Tem gente que dorme sentado na cama. Pastor, como é que tu sabe? Eu sei. Já dormi também. Irmão. Porque eu não posso falar aquilo que não passou por mim. Eu posso falar aquilo que... conhecimento de causa, irmão. Aleluia. Não é assim? Então nós temos que, rápido, urgente, voltar para o Espírito. O que o texto vai dizer mais seguinte? Vamos lá? Ao se retirarem esses de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom estarmos aqui. Então façamos 3 tendas. Uma será tua, outra de Moisés, outra de Elias, não sabendo porém o que dizia. Irmãos, os discípulos estavam na carne. Imagina eles na carne e Jesus no Espírito. Pastor Israel. Irmãos, a carne e o Espírito não combinam.
Pedro, quando viu, falou assim: vamos fazer 3 tendas. Uma será tua, outra de Moisés, de Elias. Não sabia o que dizia. Por quê? 1 Coríntios 2,14, pega para mim. 1 Coríntios 2,14, 15 e 16. Pegou? Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque são loucuras, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então Pedro não estava discernindo nada, ou seja, estava na carne, queria fazer tenda. Ou seja, Pedro estava na terra, Jesus no céu. O grande problema nosso, irmãos, nós estamos olhando para a terra. Jesus quer que a gente olhe para o céu. Onde é que eu encontro o céu, pastor? Aqui. O céu na palavra. Senão, irmãos, eu e você vai dar choque. Queridos, nosso olhar tem que ser o olhar de Jesus. Pastor, tu é doido? Não. Jesus disse assim, ó: se vocês creem em mim, não só farão aquilo que eu fiz, e farão coisas maiores, porque eu irei para o Pai. Então, se ele falou isso, ele e você podemos viver uma vida no Espírito. Podemos ou não? Podemos viver uma vida no Espírito, irmãos. Aleluia. Glória a Jesus. O homem natural não compreende, porque se disser. Lembra de, olha João capítulo de número 3. Vai comigo lá, para João. Olha Nicodemos. Ele era um dos principais dos fariseus. Pega comigo. João capítulo 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ah, isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemo: como posso eu nascer sendo velho? Pode porventura voltar para o ventre materno e nascer pela segunda vez? Olha aqui, Jesus falava das coisas espirituais, Nicodemos falava das coisas carnais. E era mestre em Israel, não entendia isso. Vamos continuar a leitura? Vamos continuar? Jesus falou assim: respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É interessante que Jesus fala 2 coisas aqui. Primeiro, quando você nasce, você vê o reino. Aí quando você nasce da água e do Espírito, você entra no reino. Uma coisa é você ver o reino, outra coisa é você entrar. Tem gente que vê o reino, é muito legal o reino, né? Lindo, né? Tá legal o reino. Mas Jesus quer que você entre. Não ficar olhando. Vamos nascer da água do Espírito, irmãos. E aí nós vamos entrar no reino. Deus não quer você fora, Deus quer você dentro. Porque quem está fora, quem está na beira, não está no caminho. Jesus falou assim: ó, eu sou o caminho que te leva à verdade, que te leva à vida. Amém, Jesus? Bartimeu estava onde? À beira do caminho. Quem está à beira do caminho não está no caminho. Jesus não te quer na beira do caminho, Jesus te quer no caminho. Lembra daquele homem que tinha a mão mirrada? Jesus entrou na sinagoga, a Bíblia diz que ele estava longe, Jesus chamou ele para o meio. Jesus falou assim: estenda a mão. Ele estendeu e foi curado. Ou seja, Jesus chamou ele para o meio, para o centro. Lembra daquele cego? Jesus tira ele da aldeia. Tirou da aldeia e Jesus curou aquele homem e disse: nunca mais entra naquela aldeia. Entendeu, irmãos? Então Jesus nos chama para o caminho, para estar nele, no reino. E aí a Bíblia diz, vamos lá. Versículo de número 10. Tu és mestre em Israel e não compreende isso? Essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos, testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Olha só, se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se eu falar das coisas celestiais? Quando nós andamos na carne, irmãos, nós não vamos entender as coisas espirituais, as coisas de Deus. Tu és mestre em Israel, tu não entende isso? E se eu falar as coisas espirituais, tu não vai entender nada, como tu não está entendendo.
Então nós precisamos entender. Precisamos entender, irmãos, que nós precisamos crescer. Olhar como Jesus olhou. Lembra quando Jesus foi na casa de Jairo? Olhou a menina, falou, a menina morta, falou, ela está dormindo. Mas estava morta. Para os olhos humanos estava morta, mas para Jesus estava dormindo. Aleluia. Então Jesus deixou vários exemplos para nós olhar como Ele olhou. Pega para você aqui, ó, atenção, para você. Não olhe com teus olhos carnais, olhe com teus olhos espirituais. Porque se você olhar com teus olhos carnais, não tem jeito. Mas se você olhar com teus olhos espirituais, tem jeito, diz o Senhor para ti. É para alguém que está aqui. Tudo depende de como você olha. Aleluia. Então as coisas, o homem natural não compreende. As coisas do Espírito, porque é loucura. Não pode entendê-las. Interessante isso aqui, irmão. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. Os discípulos estavam com medo ao entrar na nuvem. Irmãos, entra na nuvem. A nuvem é o Espírito Santo, irmãos. Entra. Não veja somente, entra na nuvem. Os discípulos ficaram com medo, pastor, mas eu tenho medo que vai acontecer. Não vai acontecer nada com você. Pelo contrário, vai acontecer tudo de bom para você. Aleluia. Entra na nuvem. Eles ficaram receosos, com medo quando veio a nuvem, mas eles entraram na nuvem. Entra. Lembra no Antigo Testamento? Pega comigo lá o livro de Êxodo. Êxodo 24. Estou terminando, não vai embora ainda, irmão. Espera um pouquinho. Êxodo 24. Versículo número 16. Êxodo 24, 16. E a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, meio da nuvem chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte, e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. O Senhor estava na nuvem. Oh, aleluia. Imagina a cena, irmão. Moisés entrando naquela nuvem, ficando 40 dias e 40 noites. Aleluia. Você pode ficar 40 dias e 40 noites, sim, na presença do Senhor, buscando a face do Senhor, porque a nuvem representa o Espírito Santo de Deus. Pega Números comigo, Números capítulo 9, um pouquinho para frente aí. Números capítulo número 9, versículo 17. Olha, a nuvem guiava o povo de Israel, olha aqui. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. E no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel se acampavam. Segundo o mandato do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o mandato do Senhor, se acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Ou seja, a nuvem, ela era a bússola. A nuvem, ela guiava. A nuvem levantava do tabernáculo, o povo todo saía, pegava suas tendas e saíam seguindo a nuvem. A nuvem baixava, todo mundo baixava seu acampamento, as suas tendas, e ninguém se movia se não fosse a nuvem se erguer. O que eu entendo com isso, irmãos? O Espírito Santo quer nos guiar. O Espírito Santo de Deus quer te conduzir. O Espírito Santo, Jesus disse que o Espírito Santo vai nos conduzir em toda a verdade. Nos revelará coisas grandes e firmes que eu e você não sabemos. O Espírito Santo quer ir na nossa frente. Aleluia. Como o pastor falou aqui, abriu o culto, né? Davi não fazia nada sem tesourar o Senhor.
Não tomava nenhuma decisão, nenhuma posição sem antes orar ao Senhor. A nuvem da glória, ela está nessa noite aqui. Por quê? Porque o Espírito de Deus está em você. Ele não está sobre você, está dentro de você. E se Ele está dentro de você, Ele está conduzindo você em toda a verdade. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Êxodo 33, volta um pouquinho. Êxodo 33. Olha o que Moisés fazia. Versículo de número 10. Não, 9. Vamos ver o 9 até o 11. Uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Todo o povo que via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda, todo o povo se levantava, cada um à sua porta da tenda, e adorava o Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda. Então Moisés armava sua tenda fora do arraial. Ou seja, Moisés tinha intimidade e comunhão com o Senhor. Moisés, irmãos, ele tinha intimidade e comunhão com o Senhor. Moisés, ele, sabe, irmãos, era muita gente para direcionar, muita gente para aconselhar. A Bíblia diz que Moisés, ele fazia de costume, ora, costumava Moisés armar a tenda fora do arraial, ou seja, saía do agito, saía do meio das pessoas, saía do meio da confusão. Você precisa fazer isso. Eu preciso fazer isso. Eu preciso ter um tempo a sós com Deus. Você precisa ter um tempo a sós com o Senhor. Você não pode viver no tumulto, irmãos, e querer ouvir a voz de Deus. Se retira. Faça como Moisés fez. O Espírito de Deus está em ti, falando com você nessa noite, dizendo para você: te afasta um pouco, que eu quero falar contigo. Deixa um pouco o WhatsApp de lado, que eu quero falar contigo. Alabai, show, malabai. E os discípulos estavam com medo, Pedro, Tiago e João, mas entraram na nuvem. Podemos até ficar com medo, irmão, do sobrenatural, mas vamos entrar, não fique fora. O avivamento já chegou. O avivamento já chegou, pastores. O avivamento é uma resposta que eu e você damos aos céus. O reino dos céus está dentro de vocês, disse Jesus, está aqui dentro. Vamos dar uma resposta, irmãos. Aleluia. Já vem queimando de casa. Não espere o louvor para queimar. Já vem queimando de casa. Aleluia. Glória a Jesus. Lembra quando Isaías, capítulo 9 de Isaías, ele viu a glória do Senhor? A Bíblia diz que os serafins voavam e sobrevoavam. E um dizia para o outro assim: Ele é santo, 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 santo. Ele não falava diretamente para o Senhor, falava um para o outro: Ele é santo. Irmãos, precisamos entrar na igreja dizendo o seguinte: Ele é santo. Eu não vim para conversar com o irmão. Depois do culto vamos conversar, vamos comer uma lasanha, uma pizza, um x-salada, vamos beber uma Coca-Cola, um veneninho, não tem problema nenhum. Mas vamos, eu e você, irmãos, dizer: Ele é santo. Aleluia. Diga aleluia. Então, irmão, antes, chega na igreja, já desse do caso: Ele é santo. Fala para o teu irmão assim: Irmão, Ele é santo, irmãos. Vamos cultuar o Senhor nessa noite, Ele é santo. Vamos descer, já vamos entrar na igreja dizendo assim: Ele é santo, pastor Israel. Ele é santo, aleluia. Entra na nuvem, entra na nuvem. Entra. Mas o que meu esposo vai achar? Vai achar nada. Ele vai entrar também com você, porque alguém tem que fazer o caminho. O que a minha esposa vai achar? Não vai achar nada. Entra que ela vai entrar com você. E os meus filhos não vai achar nada. Se você não, irmão, se você não entrar, ninguém vai entrar. Sobrenatural. Vamos viver uma vida no sobrenatural, irmãos. É possível. Aleluia. Diga aleluia. Vou encerrando, meu Deus. Vamos lá. E dela veio uma voz dizendo: Esse é meu filho amado, meu eleito. Só pode ouvir a voz do Senhor
quando você for guiado pelo Espírito Santo, quando você entrar nessa nuvem, você vai ouvir a voz: esse é meu filho. Você é filho? Filho. Você é meu filho, amado do Senhor. Não somente filho, mas amado. Você é amada. Você é amado. Não saia daqui com carência. Não saia desse lugar com carência. Você é amado do Senhor. Ele te elegeu antes da fundação do mundo. Ele escolheu você antes da fundação do mundo para ser dele. Aleluia. Diga aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Então nessa noite, meu irmão, Jesus quer ter intimidade com você. Assim como escolheu Pedro, Tiago e João. Tinha 70, depois passou para 12, mas 3 deles se aproximaram. Se aproxima do Senhor. Suba um pouco mais alto. Suba mais. Outro nível espiritual. A partir do momento que você vai subindo, você vai crescendo o teu entendimento, querido. Você vai crescer, né? Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Se apega na palavra e use a voz profética que está em você. Os milagres vão. Use a palavra. Use a palavra. Pastor, o inimigo está se andando na minha casa, porque está escrito. Use a palavra, como Jesus fez no deserto. Use a palavra. Aleluia, diga aleluia. Glória a Jesus. E por último, irmãos, você possa entender isso nessa noite. Entra na nuvem.